Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, aqui quem fala é Thiago Bizzi. Estamos iniciando o bate-papo de abertura da segunda-feira agora, são 10 horas e 8 minutos. Peço desculpas pelo rápido atraso e sem mais delongas aí vamos começar. Como sempre, a gente inicia dando uma olhada em como está o mercado, como o mercado fechou na sexta-feira, como é que ele está abrindo hoje. Então, para a gente ter uma perspectiva do que esperar para o pregão de hoje. Enquanto isso, vocês podem usar a ferramenta de bate-papo para solicitar que a gente estude algum papel específico que vocês têm maior interesse. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só confirmar se está tudo certo com a transmissão. Tudo certo. Então, vamos lá. A gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O índice, desde setembro, vem desenhando, desde o final de agosto, para ser mais preciso, vem desenhando uma congestão com um ponto mais crítico de suporte por volta dos 44 mil pontos e a resistência mais crítica por volta dos 49.500 pontos, 50 mil pontos. Mais recentemente, o mercado havia dado uma sinalização de rompimento de um suporte intermediário dessa congestão, indicando um movimento de queda em busca do suporte. E esse movimento foi completamente anulado, ignorado, frustrado pela barra do dia 3, foi uma barra de alta bem forte, uma barra que a gente pode descrever como uma barra de ignição de movimento pelas suas características, e ela gerou aí uma expectativa de um movimento de alta em busca da resistência lá dos 49.500 pontos. Tá? Desde então, na verdade, o mercado não fez. Você fez um movimento de alta logo no pregão seguinte, que não sustentou no fechamento, até o fechamento do mercado devolveu os ganhos, e de lá para cá a gente vem tendo um movimento corretivo. Então, o mercado vem operando de forma errática dentro desta congestão, mas o viés de curto prazo ainda se mantém mais altista que baixista, só que perdeu bastante força. Tá? A gente vê a abertura de hoje nos levando a um movimento bem morno de mercado. O mercado está caindo hoje 0,19% nesse momento. Se a gente for olhar o futuro, que opera um pouquinho mais de tempo, a gente tem uma queda um pouquinho maior, aí de quase 0,5%. Olhando no gráfico intradiário, nós tivemos uma abertura logo acima da linha d'água, rapidamente o mercado veio para baixo da linha d'água, uma barra um pouquinho mais forte, mas nada muito significativo, não consideraria isso uma barra elefante. Então o mercado está morno, dentro de um zigue-zague descendente no intradiário, e tendo como zona de suporte a faixa dos 46.800 a 46.700 pontos, que é o suporte dado pelo gap do dia 3, que foi justamente a abertura daquela barra forte que a gente viu no gráfico do índice Bovespa. Então, por enquanto, a gente não tem nada muito interessante acontecendo, mas já dá para dizer que aqui a gente tem uma formação de primeiro movimento no índice. Tá? Então, se daqui para frente o índice fechar abaixo da mínima que foi formada, ele vai se enquadrar no cenário de venda por primeiro movimento. O rompimento da linha d'água fica mais difícil de ser operado por conta do fato do mercado ter aberto já acima da linha d'água e ter rapidamente vindo para baixo. Não é o cenário ideal. Tá? Então, ficamos aí aguardando um primeiro movimento. No mercado lá fora, nos Estados Unidos, a expectativa é altista. O índice Dow Jones conseguiu fechar em alta na sexta-feira. Já são quase 4 dias de uma correção meio lateral. E dentro de um viés altista, a expectativa é que esse movimento agora de alta em busca do topo histórico seja retomado. O S&P 500 futuro já opera numa leve baixa, mas dentro da amplitude da barra de sexta-feira, então não chega a ser um movimento realmente que está aprofundando essa correçãozinha que ocorre já há alguns pregões, e ela é bem fraca. Sejamos francos aqui, isso aqui tem toda a cara de logo se encerrar e dar continuidade de movimento de alta em busca desta linha vermelha, que é também o topo histórico daí do S&P 500 futuro. O dólar vem operando ao longo aí dos últimos 4 pregões, mais ou menos, em cima de um patamar de suporte, que foi o fundo da primeira quinzena ali de outubro, por volta dos 3.800.
O viés é baixista, porque já apresenta um zigue-zague descendente, as médias vêm por cima inclinadas para baixo. Então há uma expectativa de que esse suporte venha a ser rompido, mas ele ainda não foi. Tá? E hoje o dólar opera numa leve alta. O dólar futuro está aqui em 0,37 de alta. Olhando intraday, a gente vai para o contrato Z. E nesse gráfico intradiário, a gente tem uma zona bem importante de suporte em 3.782 até a mínima ali do dia 13 em 3.775. Esse é um patamar muito crítico para o dólar. Se vier a ser rompido, sugere o rompimento da congestão que a gente viu ali no gráfico diário. Tá? Por enquanto, o dólar opera acima da linha d'água, né, numa abertura sem gap. Vai se desenhando aqui também, como no gráfico do mini índice, um primeiro movimento, só que daí é altista. O rompimento da máxima do dia enquadraria o dólar no cenário para uma compra. Aí a resistência mais forte seria a máxima de sexta-feira, ali por volta de 3.866, 867. Muito bem, então, por enquanto o mercado está morno, ele não tem uma direção muito forte, nem para um lado nem para o outro. Vamos ver como é que eles se comportam intraday, então, ao longo do pregão, sem expectativas fortes para o dia de hoje. Vamos então direcionar nossa atenção aqui para as mensagens de vocês. O Fernando foi um dos primeiros a mandar mensagem pedindo para a gente comentar a Eternit. Bom, Eternit não tem muito o que fazer agora. A Eternit foi um papel que já nos chamou, a última vez que nos chamou forte a atenção foi neste dia aqui, né, quando rompeu um pivô de alta. Rompeu esse topo, né, que fez então um pivô de alta com bastante volume. Isso gerou uma compra. Né, depois dessa compra, o papel chegou a subir aí mais de 20%. Ele marcou um topo em 2,50 e, a partir daí, estopou posições de swing trade, quem estava carregando a operação por máximas ou mínimas ou por high-low. Tá? Quem está pela média móvel de 9 ainda teria comprado no papel. Mas essa primeira movimentação dada pelo pivô já ocorreu. Agora a Eternit está dentro de um processo de correção. Tá? E repara que a gente teve aqui uns 15 pregões em alta, mais ou menos, dessa perna. Então, existe o conceito da correção no tempo. É de se esperar que a Eternit corrija pelo menos uns 50% dessa amplitude em termos de tempo. Então a gente teria que ter aí pelo menos uns 7, 8 dias do papel corrigindo, que não necessariamente significa o papel caindo, tá? Mas apenas não fazendo mais um movimento de alta e sim desenvolvendo um movimento de consolidação ou de queda. E a gente, no pregão de hoje, nós estaremos no 4º dia de correção. Então é um pouco cedo para pensar em operações na ponta compradora de novo. A média de 21 períodos também está longe do preço. A gente está agora se apoiando na média móvel de 9 na retração de 0,382 nessa última alta. É natural que esse patamar acabe sendo perdido e os preços venham buscar a média móvel de 21 períodos e, com sorte aqui, a retração de 0,618. A partir do momento que o preço tocar a média móvel de 21 períodos, o papel passa a ficar mais interessante para se pensar em retomada da compra, porque agora a tendência é de alta. E o papel tem um bom espaço para subir. Tá? Se chegando à média móvel de 20 períodos já tem pelo menos uns 8 pregões corretivos, 7 pregões em correção, o cenário vai ficando cada vez mais interessante. Então é uma questão de buscar um sinal de entrada. Ok? O João diz, o que você me diz? Estou querendo comprar Rapid 4. Bom. Rapid 4, o cenário gráfico dela, o que nos diz? Bom, esse papel sofreu bastante, como o Marco Polo, por exemplo, e agora esses dois papéis começam a dar sinais de vida. A Marco Polo mais forte que a Randon. A Randon vem fazendo o quê? Ela vem desenhando aí um retângulo, tá? Um retângulo amplo, inclusive, com suporte em 2,76 e resistência em 13,30, 13,32. Tá? No momento, o Randon vem desenhando uma perna de alta que deve buscar essa faixa de resistência. Tá?
Se romper essa resistência, o papel fica interessante para compra. Só que tem que analisar a forma como o papel rompe essa resistência, esse cenário hipotético. Se rompesse de imediato, ia ser um rompimento esticado, com grandes chances de ser falso e o papel voltar para dentro. O que a gente gostaria de ver é a Randon trabalhando próximo aí dos 13,30, oscilando próximo aos 13,30 de uma forma lateral, idealmente por algum tempo, de forma que isso esvazie a pressão vendedora que esse movimento de alta certamente desenvolveu. Né? E então, em algum momento mais para frente, Randon gerar este rompimento. Compras em Randon só fazem sentido do ponto de vista gráfico no rompimento dessa resistência ou, de forma menos interessante, mais arriscada, no teste do suporte lá em 2,76. Então, no curtíssimo prazo, Randon não vai oferecer uma compra boa. Como o papel vem numa tendência de baixa longa, e isso aqui é uma congestão, o movimento lateral tende a dar continuidade ao movimento prévio, o viés, podemos dizer, de Randon é baixista. Então, o trade mais próximo que a gente tem de Randon seria uma venda pelo teste dessa zona de resistência. Que estaria tecnicamente correto trabalhar assim. Uma vez rompida essa resistência, daí a gente pode passar a operar na ponta compradora com mais tranquilidade. Prosseguindo. Omar diz, bom dia, Croton está dando um ponto contínuo. Muito bem, o que é o ponto contínuo? O ponto contínuo é quando o papel, num zigue-zague ascendente e tendo a média móvel de 21 períodos, que é essa média em azul no meu gráfico, também ascendente, os preços desenvolvem um movimento de queda tocando a média móvel de 21 períodos, né? E tendo a máxima desse candle que tocou a média móvel de 20 períodos superada. Então, o último ponto contínuo que a gente teve, o acionamento, foi na superação da máxima do dia 30 do 10. Tá? Agora o papel de novo, vem desenhando aqui uma resistência por volta dos 10,80. Chegou bem próximo da média móvel de 21 períodos, mas se a gente der um zoom bem forte aqui, a gente vê que a média não está sendo tocada. Pelo menos não a média que eu uso, que é a média aritmética. Então a gente não teria um ponto contínuo hoje em Croton, mas sim a gente estaria perto de um ponto contínuo. Dado o cenário que a gente tem em Croton, isso aqui dá para dizer que já é uma congestão. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fortalecer essa linha de resistência. Vamos entender que aqui agora existe um suporte. E me parece fazer mais sentido do que comprar no meio de uma congestão, tá? Sendo que a média móvel de 200 vem pesando por cima do papel e pode levar ele para baixo. Me faz mais sentido operar o rompimento dessa congestão para cima. Se a Croton subisse hoje, rompesse esse topo, já seria uma compra aceitável, porque a gente não estaria longe da média móvel de 20 períodos. O papel vem andando de lado já há algum tempo, ele vem respirando desde o topo aqui do dia 20. Isso aqui é um movimento corretivo lateral. Tá? Então o papel tem fôlego para reiniciar um movimento de alta. Eu prefiro operar o rompimento do que operar aí o ponto contínuo. Continuando, Pacheco diz, Thiago, poderia analisar a Petrobras no diário e dar uma olhada no semanal dela também? Petrobras foi meio arisca aqui. A Petrobras vinha desenhando em outubro um movimento de contração que nos lembrava uma cunha. Tá? E no dia 3 rompeu essa cunha para cima, tendo rompido também esse topo anterior, abrindo espaço para uma movimentação altista. A barra aqui, o candle estava bem posicionado, com uma cara de ignição. A superação da máxima desse candle permitia a compra, a média de 20 períodos estava favorável. A compra foi acionada e o papel deu para trás, tendo inclusive beliscado a mínima dessa barra, gerando stop para esse setup, para esse sinal de candle. Tá? Isso não significa, o fato desse trade ter sofrido stop, não significa que a Petrobras vai cair. Não significa isso.
Mas mostra que a Petrobras está sem uma direção muito forte. O mercado aqui não está muito convicto na direção que ela deve fluir e por isso ela está operando de forma mais errática. Quando um papel está operando de forma mais errática, o melhor que a gente pode fazer é ficar de fora. É bem difícil dizer o que vai acontecer aqui na Petrobras. Agora, no curto prazo, a gente tem um suporte importante por volta aqui dos 7,60, 7,55. O rompimento de suporte aumenta bastante a percepção de fraqueza do papel e poderia detonar um movimento de baixa em busca do fundo de setembro. A gente teria um fundo intermediário aqui em 7. Para cima está um pouco mais difícil o cenário. Se ela romper esse topo aqui, não é um sinal tão forte quanto o rompendo dessa zona com essa barra. A gente vai ter também uma resistência muito próxima. Então, o que me parece mais provável para a Petrobras é, se movimentando para cima, isso ser parte de um movimento de congestão que tem topo resistência na faixa dos 9, 9,10. Tá? Com suporte aqui ou aqui. Compras a partir de agora na Petrobras parece fazer mais sentido no rompimento desse topo aqui, muito dependente da forma como o papel se comportar antes desse rompimento. Por enquanto, o cenário está bagunçado. Tá? No semanal, a Petrobras está numa tendência de baixa. Tá? Isso é um problema. Mas, se ela romper os 9 e 10 que eu acabei de mencionar, no semanal ela estaria montando um pivô de alta. Isso deixaria o cenário mais interessante para posicionamentos. Mas no semanal, agora, eu não vejo nada muito interessante ser trabalhado. O Guilherme diz: bom dia, Thiago, eu tenho que você dar uma olhada em Banco do Brasil. Existe um rompimento de linha d'água. O rompimento de linha d'água é uma estratégia, né? Um setup intradiário. Vamos começar olhando o Banco do Brasil pelo gráfico diário. O Banco do Brasil vem desenvolvendo uma congestão que agora mais recentemente nos dá uma ideia de contração. Isso que pode acabar vindo desenhar um triângulo ascendente de grandes proporções. Mas o ponto mais importante da movimentação de Banco do Brasil é o entendimento da resistência aqui por volta dos 18,53. Tá? O papel chegou bem próximo da resistência no dia 5, agora corrige. Não significa que vai necessariamente cair até aqui embaixo, pode voltar ao movimento para testar essa resistência. De qualquer forma, o papel só nos chama para operações, tá? No caso do rompimento aqui dessa resistência em 18,53, isso tenderia a gerar um sinal bem interessante para a compra. Tá? Venda, está difícil para o papel, a média de 21 períodos está bem próxima. Agora ela está inclinando para baixo, mas a inclinação prévia dela é de alta. Não temos aqui um cenário muito bom para operações short em Banco do Brasil, apesar do viés dela ainda ser meio baixista. Tá? Então, o que a gente teria que ter para acreditar no movimento de queda do papel provavelmente seria um zigue-zague descendente. O problema seria também que estaríamos ainda dentro de uma congestão, isso diminui a confiabilidade desses sinais de rompimento, né, estando dentro de uma congestão. Então, o ideal seria a compra no rompimento dessa resistência e um cenário de venda mais significativo seria no rompimento dos 14 e 30, mas isso está muito distante. No intradiário, tu mencionou o rompimento de linha d'água. Muito bem. Primeira coisa que tem que fazer é identificar o fechamento de sexta, que está aqui nessa linha verde. Segunda coisa é identificar um gap no fechamento do primeiro candle de 15 minutos. Nós temos o gap. Vou ajustar o suporte para cá. E terceiro, a gente tem que ver um candle que venha a romper a linha d'água. Esse candle aqui, que falta 3 minutos para fechar, está ali flertando com o rompimento. Bom, aí a gente tem dois caminhos. O método do Leandro, a gente day trade não opera esse rompimento de linha d'água. O rompimento de linha d'água para o método do Leandro tem que acontecer no quinto candle ou depois, ou mais, né, de 15 minutos. Ou seja, só depois de 1 hora de negociação. Então, se romper antes, está abortado o cenário, não faz trade. No método Busy Swing Trade, não existe essa regra da quantidade de candles. Tá? Então, se romper aqui, pode interessar sim para uma operação na ponta compradora por rompimento de linha d'água, só que existe um detalhe, existe uma condicionante aqui.
mercado, o candle aqui tem que fechar acima da linha d'água e tem que ter uma certa demonstração de força, por enquanto tem. E o gatilho para se abrir essa posição seria a superação da máxima do candle que rompe a linha d'água. Então, fechando assim, depois desse candle, a superação da máxima é que daria a entrada. Então, sim, está surgindo aí um rompimento de linha d'água em Banco do Brasil. O Jorge diz, bom dia, por favor, comentar lojas Renner para um prazo maior. Obrigado. Bom, eu vou ser obrigado, no caso das lojas Renner aqui, a ajustar o gráfico por eventos. A gente vai se deparar com este gráfico. Tá? Que vinha numa longa tendência de alta. E esse último movimento preocupa um pouco. O papel tentou o rompimento desse topo, foi um rompimento falso. O papel caiu forte, fez um zigue-zague descendente, ou seja, entrou numa tendência de baixa e agora desenvolve uma congestão, um retângulo. Tá? Esse retângulo tem suporte em quase 18, ali 17,98 e tem resistência em 20,83. Se houver um rompimento de suporte desse retângulo, a lojas Renner pode, por um prazo maior, vir a desenvolver um movimento de baixa. Tá? No caminho deste movimento de baixa, a gente teria um suporte por volta de 16, que é o último topo realmente primário que foi rompido e agora deve gerar suporte. Tá? Então, o rompimento aqui dos 17 e pouco deveria levar o papel a 16. Se houver o rompimento da resistência para cima, a gente poderia pensar em compras e isso projetaria o papel de volta lá para os 23,60. Ok? É difícil dizer no longo prazo o que vai acontecer com o papel. A questão é que se romper essa congestão para baixo, aumenta as chances de ter uma correção mais longa. Só que a gente tem esse topo aqui que é importante, poderia dar suporte, depois disso o papel dá algum sinal de retomada do movimento de alta. Mas se essa zona aqui fosse rompida, o mercado não segurasse nesse topo, o topo entre 2012 e 2013, né, é porque provavelmente o papel iniciaria um movimento corretivo para buscar as bases desses movimentos todos aqui. Poderia levar o papel lá para os 9,40, 10 reais. Primeiramente 10,50, depois essa zona aqui. Mas eu não apostaria muito nisso. Tá? Não está um gráfico fácil para o longo prazo, mas tem uma congestão muito clara que daria para operar num curto a médio prazo. O Cascudo pergunta se PSSE3 está dando compra para Swing ST. O que é ST? Swing Trade? Não, mas dando compra para Swing Trade no intraday, concorda? Daí ficou meio confusa a pergunta. Vamos olhar de qualquer forma o PSSE3. PSSE3 também não tem um movimento muito fácil no curto prazo. Ela também mostrou aqui um rompimento falso que levou a um movimento corretivo significativo. Tá? Perdeu os suportes desses topos aqui, que agora funciona como resistência na faixa dos 35,40. Tá? Montou um fundo aqui nos 29,70, mas o fundo principal, a zona de suporte principal que eu esperaria ser testada por conta desse rompimento falso, do fato do mercado ter iniciado uma tendência de baixa, seria essa zona aqui dos 26,80. Tá? Suporte, uma zona de suporte mais robusta. Tá? Mas agora o papel vai desenhando um movimento lateral, tá? Que nos oferece um suporte então nos 29,60, a resistência aqui nos 35,50, sendo que existe essa sombra que leva a resistência até uns 36,35 mais ou menos. No curto prazo eu não vejo nada a ser feito
em PSSA3, tem uma barra de força aqui, mas ela tem muito obstáculo acima dela, uma fronteira de gap, essas médias todas, então não me interessa muito para a operação de swing trade. Se chegar aqui na resistência, venda também não vai ser boa, porque a gente vai estar contra as médias, tem muito obstáculo no movimento de queda. Então o que interessaria mesmo seria o rompimento dessa resistência ou desse suporte. O rompimento da resistência me parece mais interessante, só que não pode acontecer de forma imediata, o mercado teria que chegar aqui, trabalhar, respirar um pouco e daí romper. Então isso aí pode ficar interessante de novo para a PSSA3. Olhando o intraday da PSSA3, eu também não vejo nada muito significativo na abertura de hoje. O papel não gera nada, pelo menos para a minha análise. Fernando pergunta, a GET4 superando a máxima de sexta seria um pivô de alta? Sim. Tá. Então, a gente tem um zigue-zague descendente aqui, e esse zigue-zague morreu, parou de existir, em outubro, porque esse fundo está na mesma altura deste fundo aqui. Então, cessou aí a tendência de baixa, mas ainda é um viés altista, né? Porque há um movimento meio lateral e um movimento prévio de baixa. Mas, havendo rompimento desses topos aqui, coisa que ainda não ficou clara, houve uma tentativa, mas não ficou clara. A gente pode dizer que a tendência de baixa morreu e deu lugar a uma tendência de alta. A gente pode dizer que isso aqui é um fundo duplo também. Tá? A gente precisa de um fechamento acima dessa linha tracejada e isso ainda não aconteceu. Pela movimentação mais recente aqui, eu exigiria, como tu mencionou aqui, o mercado acima da máxima de sexta. Só que não seria só uma mera violação. Eu aguardaria o rompimento, ou seja, um fechamento acima dos 14,95, idealmente acima de R$15. E daí esse seria o sinal bacana. Claro, a gente ainda iria avaliar se teve volume, como é que foi o candle, enfim. Mas sim, o rompimento dessa máxima de sexta-feira nos levaria ao entendimento de que o papel entrou em tendência de alta. Alguns podem ficar confusos, né? Por exemplo, eu estou dizendo que isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, tudo isso é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um movimento tentando romper esse topo. Mas, Biz, não seria isso aqui um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo? Sempre que esses movimentos são menores, esses movimentos mais erráticos, não levam muito em consideração para esse entendimento de tendência, assim, tá? Secundária. Então, é bom simplificar. Tá? Afasta o gráfico e tenta pensar no zigue-zague. Isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Não que isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Entende? Então, sim, temos aí a possibilidade de um pivô de alta. Muito bem, pessoal, são 10h37. Hora de a gente finalizar aqui esse bate-papo de abertura. Eu agradeço a participação de vocês. A gente vai seguir falando sobre o mercado a partir das 11h15, mas daí no LS Live, que é o nosso, digamos assim, bate-papo contínuo, que fica restrito aos nossos clientes XP, que operam na XP através da Leandro Stormer. Então, para esses, até daqui a pouco, e para os demais, um bom pregão e até o comentário de fechamento.